Sexta-feira, 6 de outubro, você vai ver nesta edição: o desemprego diminuiu, mas em comparação cresce o trabalho informal e autônomo. Quem nunca pediu aos céus ajuda para o time do coração? A superstição está presente no futebol mais do que a gente imagina. E ainda o espetáculo Guanabara Canibal, que aborda as questões indígenas na atualidade. O TV Uva Notícias começa agora. Em meio à crise financeira, o brasileiro está buscando novas formas de gerar renda. O desemprego diminuiu, porém o número de empregados sem carteira de trabalho assinada cresceu 2,7% em relação ao trimestre anterior. E o destaque vai para o aumento do trabalho autônomo e informal. Entenda melhor na reportagem de Letícia Matos. Em tempos de crise e empregos escassos, garantir que as contas fechem no final do mês está cada vez mais difícil. A recessão no trabalho tem sido um verdadeiro dilema na vida de milhões de brasileiros. Estou procurando estágio, mas realmente as vagas estão bem limitadas e a exigência está bem alta, principalmente para quem está nos primeiros períodos, que nem eu. Então está bem complicado achar. Por causa da questão econômica que o país está enfrentando e tal, então os recursos estão escassos, então eu acho que eles estão, como eles estão com pouco dinheiro, estão empregando o máximo as pessoas que têm mais experiência. Eu tenho amigos que estão desempregados e acredito que a maior parte é por causa da crise que o Brasil está vivendo, onde muitos empresários estão fechando os seus comércios, estão fechando os seus empregos que eles poderiam fornecer. E outro ponto que eu também acredito é porque tem muita gente formada, houve uma explosão de gente formada e não tem onde essas pessoas trabalharem, não tem vaga para elas, né? É complicado. Difícil. Apesar do momento ruim, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, a PNAD, recentemente divulgada pelo IBGE, mostra que essa situação está mudando aos poucos. De acordo com a pesquisa, o desemprego ficou em 12,6% no trimestre encerrado em agosto, caindo em relação ao mesmo período do ano passado, quando o país tinha 13,1 milhões de inativos, uma queda de 4,8%. O que chama a atenção são os tipos de trabalho gerados. Empregos de carteira assinada frente ao mesmo período do ano passado tiveram queda de 2,2%, enquanto os que sem carteira assinada cresceram 5,4%. Há ainda os trabalhadores autônomos, que cresceram 2,1% em relação ao trimestre passado, e no mesmo período do ano anterior, com variação de 2,8%. É o caso do estudante de educação física, João Gabriel, que afirma que durante a crise já chegou a vender bolos de pote para complementar a renda. Eu acho que o trabalho independente, o trabalho que a gente faça por conta própria, eu acho que hoje em dia é necessário, porque a gente não pode ficar parado esperando um trabalho, a gente pode botar currículo em várias empresas, lojas, etc. e demorar a chamar, então a gente tem que se mexer para ter uma renda. Já o barbeiro Maximiano se enquadra na categoria de trabalhadores autônomos. Ele conta que já tinha o espaço da loja onde abriu sua barbearia e que a situação do país foi o grande incentivo para abrir o próprio negócio. Emprego está muito difícil realmente. O que me motivou foi a dificuldade que o Brasil traz pra gente. E nesse período aí que a gente está passando, cara, a gente não pode deixar nada rolar, passar voado, que a gente tem que aproveitar o que a gente tem. Eu tinha a loja já e eu imaginei alguma coisa para se fazer aqui, para ocupar a loja e me dar uma renda. O especialista em economia, Antônio Fernandes, falou sobre a relação do momento do país com o desemprego e o trabalho informal. Quando você é demitido, obviamente, você sai do mercado de trabalho, sai da CLT e acaba indo para a informalidade. Então, no primeiro momento, é isso que acontece, né? Você tem uma gama de população muito grande que foi demitida e você ainda não tem, vamos dizer, emprego suficiente para absorver toda essa população. E se você consegue fazer uma retomada da economia, a tendência natural é que aumente o emprego formal via CLT e diminua o emprego informal. O que nesse momento está justamente ao contrário. As pessoas ainda estão indo para a informalidade porque elas precisam sobreviver, né? Parece que se a maré não está boa para o brasileiro, o jeito é cada um se virar da maneira que pode e utilizar a criatividade para conseguir aquela renda extra. Quem nunca tomou aquele remédio quando estava com dor de cabeça, dores musculares ou até mesmo com gripe?
Entre nós brasileiros é muito comum a automedicação. O que pouca gente sabe é que o uso de remédios representa uma das principais causas de intoxicação no mundo. Este é apenas um entre os riscos de se automedicar. A automedicação muitas vezes é vista como uma solução de alívio imediato de alguns sintomas, mas pode trazer graves consequências. Quem nunca tomou um remédio sem prescrição médica ou pediu indicação de um amigo sobre qual medicamento ingerir em determinadas ocasiões? Segundo o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade de Vida, em 2016, 72% dos brasileiros usaram medicamentos por conta própria. No entanto, poucos sabem que isso pode causar problemas de saúde, como reações alérgicas, intoxicações e até mesmo dependência química. Brenda Barcelos confessa que toma remédios sem prescrição para dores de cabeça, febre ou outros sintomas que não considera tão sério para consultar um especialista. Sempre que eu tô doente, eu costumo tomar remédios que eu já tenha tomado antes e funcionaram. Sim. Tem sempre aquela coisa de fora, né? Tipo, a avó tomou, a tia tomou, daí a gente acaba tomando também. O uso indiscriminado de medicamentos como os antibióticos podem aumentar a resistência de micro-organismos, o que compromete a eficácia dos tratamentos. O mais indicado é somente se medicar após consultar um médico. O professor de enfermagem Vladimir Fernandes conta os riscos que podem resultar da automedicação. Então, quando a pessoa tem a prática da automedicação, ela pode estar fazendo o uso inadequado de um fármaco, né, e não deve estar tratando adequadamente os seus sinais e sintomas dos quais ele julga que é correto. Bom, o perigo é usar qualquer tipo de medicamento, né, mas os mais vendidos são os analgésicos e anti-inflamatórios. Todos eles têm bastante efeitos colaterais e o pior disso tudo é que eles mascaram algumas doenças, né, e o que é mascarar uma doença? É esconder um sintoma para impedir um diagnóstico futuro. Infelizmente, o hábito da automedicação acontece pela falência, né, dos serviços de saúde, a dificuldade de se acessar um serviço de saúde e aí, consequentemente, você acaba tendo uma prática de uma cultura popular do uso de automedicação. Infelizmente, nós temos a venda de muitos medicamentos chamados de sintomáticos, né, aqueles que só tratam sintoma, mas a gente não sabe qual é a causa. O Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, apresenta até o dia 15 de outubro a peça Guanabara Canibal. O espetáculo, dirigido por Marco André Nunes, procura debater a questão indígena na atualidade com base nos fatos que resultaram na fundação da cidade do Rio de Janeiro. Confira os detalhes na reportagem de Roberta Ferreira. A peça Guanabara Canibal aborda a célebre batalha travada na Baía de Guanabara em 1560, onde o massacre dos Tupinambás resultou na criação da cidade do Rio de Janeiro. Usando como ponto principal a importância de debater as questões indígenas na atualidade e usar como pano de fundo a tomada do Forte Vila Gagemon, a peça traz uma reflexão sobre as narrativas que nos formam e dão voz a outras versões das nossas origens. O diretor da peça, Marco André, ressalta de onde surgiu a ideia e como é tratar a violência nos palcos. Fala sobre a própria fundação da cidade. E é um espetáculo que trata muito da violência. Da violência como a cidade foi fundada e essa violência que ecoa até hoje. Né? E aqui não, aqui lido exatamente com isso. A violência ela acontece, né? Tem cenas muito violentas. Né? Não é um lugar que o teatro está acostumado a lidar, eu sei disso. Né? Então é uma dificuldade, não só para a gente, para realizar, e também para o público para ver. Porque o público, quando vai ao teatro, não espera isso, espera ver outras coisas. A atriz Carolina Virguês conta sobre a personagem que interpreta na peça. O meu personagem é uma senhora, uma viúva, que está contando para uma criança como se deu a chegada dos colonizadores, dos portugueses ao Rio de Janeiro. Eu já dar um segredo do que vai ser, do que é a peça, mas esta senhora é uma indígena, só que inicialmente não aparece que ela seja. E além disso, explica qual a mensagem que gostariam de passar para o público. E nunca a gente ouviu a voz do índio falando. Então essa voz que foi calada durante tantos anos, mais de 450 anos, ela vai querer falar em algum momento. A gente quer mostrar um outro ponto de vista e é fundamental. Eu acho que sempre que você tem um confronto de ideias, você pode ter uma reflexão melhor. E aí, a gente coloca isso para o público. O espetáculo ficará em cartaz até o dia 15 de outubro, de quarta a domingo, de 7 às 21 horas, no Centro Cultural do Banco do Brasil. Eu quero que seu Deus, Jesus, Jeová,
A luta das mulheres na busca por voz e espaço no esporte é uma batalha constante. E com o intuito de debater e levar a reflexão aos estudantes, a Veiga abriu as portas para profissionais contarem suas histórias e experiências em um bate-papo sobre a temática. Confira na reportagem de Tamires Santos. A mulher já conquistou seu espaço em diversas áreas renomadas. Porém, no cenário esportivo, a luta por reconhecimento e respeito continua. E a palestra do Gramado ao Microfone Mulheres no Jornalismo Esportivo abordou esse assunto. Ministrada pela professora Patrícia Sá, o evento contou com a presença de Carla Matera, ex-jornalista da Rádio Tupi, Gabriela Teles, responsável pela monografia a respeito da visibilidade do futebol feminino na imprensa, e os alunos Clara Maria e Marcelo Neves, apresentando um trabalho sobre mulheres jornalistas na rádio. Com o intuito de aproximar os alunos das reais exigências do mercado de trabalho, a professora Patrícia Sá foi a responsável por trazer o tema para debate. Sempre tento trazer profissionais que estão no mercado, ou que saíram há pouco tempo do mercado, para essas conversas com os alunos, porque é uma forma do aluno se aproximar um pouco mais das redações, do que está acontecendo lá fora. Então é sempre fazer o aluno pensar, questionar e além disso ter oportunidade de ter contato com esses profissionais. Em busca de espaço no mercado de trabalho, as profissionais femininas precisam de força para provar a todo instante que tem competência para falar de futebol. A jornalista Gabriela Teles conta seu ponto de vista a respeito do espaço da mulher no esporte. Essa desigualdade toda que a gente tem, enfim, esse preconceito, essa coisa de não aceitar que a mulher tem o seu lugar também, essa coisa vai diminuir. A gente vai poder ter voz, a gente vai poder ver uma comentarista, por exemplo, falando sobre futebol, sobre qualquer esporte, mas a coisa caminha devagar. Também foi debatido, em contramão ao preconceito, sobre o mercado de trabalho não estar estreito. E a jornalista Carla Matera, que é referência esportiva com passagens pela Rádio Tupi e Globo, contou sobre as dificuldades que passou na área e sua visão a respeito do futuro da profissão. As principais dificuldades foram panelas, preconceitos bobos que eu preferi passar por cima, mas que acabaram afetando sim, diretamente, até nas oportunidades que eu deixei de ganhar. É questão de pregar o respeito, não a igualdade. A gente não é igual ao homem, nem quer ser. Mas eu acho que é o respeito pelo ser humano. É só isso, é simples assim. Superstição é uma crença popular e no Brasil tem base no folclore. A crendice não pode ser comprovada pela ciência, mas passa de uma geração para outra e assim ganha grande peso. Mas e no esporte, até que ponto os torcedores são capazes de chegar pelo amor ao clube? Nosso repórter Diego Pedroso esteve com alguns desses torcedores que levam a superstição bem a sério. Cada torcedor tem um time, é claro. Uns torcem mais, outros torcem menos. Mas nada se compara com uma outra categoria que vai muito além disso. É a categoria dos torcedores supersticiosos. Jonathan Lucas se considera um grande supersticioso pelo Botafogo e atribui todas as vitórias do clube a um simples fato: estar assistindo o jogo sempre com a mesma camisa do time do coração. Instantaneamente, depois de um tempo, eu fui percebendo que eu sempre usava a mesma blusa, apesar de ter várias, e com essa questão da superstição, acreditando que isso de algum modo poderia fazer com que o resultado fosse positivo. Jonathan explica que quando o time vence, o mérito é todo da superstição feita pelos botafoguenses. Mas quando o Glorioso perde, a superstição fica de lado, sem culpa pela derrota. Por essas e outras situações, o próprio clube ficou conhecido por ser supersticioso demais. Toda vez que eu botava a blusa, sempre vi um resultado positivo. E aí há o questionamento, mas em algum momento você vai usar a blusa e o time vai perder. E é engraçado, quando você é muito supersticioso, acontece de que se alguma coisa sair da linha tênue, você atribui aquilo, mas não a sua superstição. O Botafogo nunca vai esquecer de 2010, quando o Botafogo, no final das contas, foi até campeão carioca, mas ele estreou uma terceira blusa que há muito tempo ele nem fabricava, que quem vai lembrar, a blusa ela é dividida em duas cores, preta e cinza. Ele estreia contra o Vasco e perde 6-0 para o Vasco. Nunca mais aquela blusa foi utilizada. Ângelo, torcedor do Flamengo, liga as superstições à fé. Católico, ele sempre assiste um jogo decisivo com um terço na mão e orando por Nossa Senhora Aparecida e São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo. Toda vez que eu costumo ir ao Maracanã, principalmente em jogo decisivo. Em jogos não tão decisivos eu posso não levar, porque às vezes eu saio direto do trabalho,
tô atarefado, acabo esquecendo, mas em jogos mais decisivos a gente nunca esquece, que é, se o time está atacando o lado direito, o terço está na mão direita, se o time está atacando o lado esquerdo, o terço está na mão esquerda, junto com a santinha de papel, porque não permitem mais a gente levar a imagem de nenhum tipo de santo, entendeu? Dorval é um fanático torcedor do Fluminense. Ele acredita que as superstições costumam ter influência nos resultados do tricolor. Eu tenho a cueca da sorte, todo jogo eu tenho que usar ela. Eu tinha uma anterior, que aquela lá era da sorte mesmo. Fluminense ganhava de todo mundo, ganhou a Primeira Liga, ganhou tudo. Além disso, durante os jogos eu tenho que ir com essa camisa aqui, que eu estou usando agora, uma bermuda e um short e um tênis verde, que é a roupa que eu tenho que ir todo jogo. Também tem a questão da linha do Maracanã. Quando você sai do metrô, tem umas linhas no chão assim. Se eu pisar em cada linha daquela ali, é um gol que o Fluminense vai tomar, tenho certeza. João Paulo é mais um torcedor supersticioso. Ele se autodefine como um louco pelo Vasco da Gama e atribui as vitórias do time do coração sempre às diversas manias antes e durante as partidas. Meu nome é João Paulo, tenho 24 anos, sou vascaíno desde que eu nasci e a minha loucura pelo Vasco é uma coisa absurda. As superstições de jogo é assim, eu vou com a mesma roupa nos jogos, não deixo ninguém ver jogos no mesmo ambiente que eu, o controle da TV é sempre pro lado esquerdo e tudo que eu faça, eu penso que eles estão lá observando que o João vai fazer isso, o Vasco não vai perder. Essa é a minha loucura assim, que eu tenho, minha superstição. O TV Uva Notícias fica por aqui, mas você pode saber mais sobre os conteúdos que produzimos através das nossas redes sociais e também do site uva.br/TVUva. Um bom fim de semana a todos e até semana que vem com mais destaques do Brasil e do mundo.